Oi, gente, nós vamos fazer agora a nossa revisão sobre o conteúdo de sistema imunológico. Bom, gente, a nossa imunidade, ela refere-se ao conjunto de mecanismos referente a nossas defesas do corpo contra agentes infecciosos que podem causar doenças, como, por exemplo, vírus, bactérias e micro-organismos, ok? Essa imunidade, ela possui respostas inespecíficas e respostas específicas. Qual é a diferença entre elas? As respostas específicas vão atuar para determinado tipo de agente infeccioso, de antígeno, um determinado tipo de vírus ou um determinado tipo de bactéria. E já as respostas inespecíficas, elas vão agir de forma indiscriminada para qualquer tipo de micro-organismos. Nós temos também, na resposta inespecífica, a primeira e a segunda linha de defesa, que está relacionado à primeira linha de defesa, às barreiras naturais, que podem ser mecânicas ou químicas. As barreiras mecânicas, elas estão relacionadas à nossa pele, os pelos, os cílios, aos reflexos, como vômitos, tosse, espirros. E as barreiras químicas estão relacionadas, por exemplo, à lágrima, à saliva, ao suco gástrico. Então, são formas de defesa no nosso organismo. A segunda linha de defesa está relacionada às respostas inflamatórias, né? Quando células do nosso corpo tentam destruir esse micro-organismo. Em resposta disso, causa uma inflamação. Como também pode causar o aumento da temperatura, né? A febre. Então, é uma forma de o nosso organismo tentar se defender contra esses agentes infecciosos. Se por acaso esse micro-organismo conseguiu passar pela primeira linha de defesa e a segunda linha de defesa, aí nós vamos agir com as respostas específicas, que é a terceira linha de defesa, que aí quem vai agir são as nossas células de defesa, como os leucócitos e os anticorpos, que são proteínas específicas. Gente, os anticorpos, eles são proteínas que eles vão ser específicos para determinado tipo de antígeno. Então, por isso que é uma linha de defesa específica. Cada anticorpo vai combater um determinado tipo de doença, um determinado tipo de vírus, um determinado tipo de bactéria. Essas células de defesa, comuns chamadas de leucócitos, eles podem ser chamados de linfócitos T e linfócitos B. Eles estão presentes no nosso sangue e eles são produzidos na nossa medula óssea, ok? Eles também podem ser chamados de imunidade moral e imunidade celular. A imunidade moral, ela é mediada por anticorpos. Nessa imagem aqui nós temos o antígeno, né, presente, por exemplo, um determinado tipo de vírus. Aí esse anticorpo, ele vai ter contato com esse tipo de antígeno, esse micro-organismo, e aí ele vai se ligar ao linfócito B para produzir anticorpos, mais anticorpos específicos para matar aquele determinado tipo de antígeno. Então, a imunidade moral, ela é mediada por moléculas chamadas de proteínas, que são os anticorpos, certo? Esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Aqui nós temos essa imagem que está mostrando bem direitinho. Observe. O linfócito B, ele teve contato bem aqui com esse antígeno. Vamos supor que isso aqui seja um vírus, certo? Ele teve contato com esse vírus. Aí, a partir desse contato, ele vai fazer o quê? Esse linfócito B, ele vai produzir anticorpos, que são essas proteínas aqui em forma de Y, e esses anticorpos, eles vão se ligar a esse micro-organismo, como o vírus, e aí vai destruí-lo. Então, é dessa forma que a nossa imunidade humoral, ela funciona, ok? Gente, também temos a imunidade celular. A imunidade celular difere da humoral por conta que o mediador, no caso aqui, vai ser o linfócito T e não o anticorpo. Observe aqui essa imagem bem ilustrativa para vocês entenderem a diferença entre elas. Aqui nós temos a bactéria, que é o antígeno, né, o patógeno. Essa célula aqui é um macrófago. Um macrófago é uma célula de defesa do nosso corpo que vai destruir
essa bactéria. Então ele vai como se ele fosse engolir ela, ok? Partículas dessa bactéria ficou nesse macrófago. E o que foi que esse macrófago fez? Ele pegou essas partículas, que podem ser proteínas, e mostrou, se ligou a essa célula auxiliadora chamada linfócito T. O que é que o linfócito T vai fazer? Ele vai pegar essa informação dessa bactéria que ele recebeu e vai mostrar para o linfócito B. Por quê? Porque é o linfócito B que vai produzir os anticorpos. Os anticorpos que vai agir para aquele determinado tipo de bactéria. Então, nós temos aqui, ó, o linfócito T, ele vai mostrar a proteína para o linfócito B. A partir dessa proteína aqui, dessa substância, o linfócito B ele vai produzir os anticorpos para combater ela. Tá aqui os anticorpos, ó, na forma de isso. Vai jogar no ambiente e aí esses anticorpos vão agir para aquele determinado tipo de bactéria. Então, eu espero que vocês entendam a diferença entre essas duas respostas imunológicas. A humoral, que é mediada pelo anticorpo, e a celular, que é mediada pelo linfócito T. Ficou claro? Eu espero que sim. Gente, é um pouco complicado, mas se a gente for com calma, a gente vai aprender tudo direitinho. Vamos devagarzinho, vai dar certo. Olha só, com relação à imunidade, nós temos a imunidade ativa e a passiva. Como é que você vai entender? A imunidade ativa é quando o seu próprio corpo vai produzir os anticorpos. Por isso que o nome é ativo, porque é o seu corpo produzindo, é o seu corpo entrando em ação, certo? E passivo é quando você recebe esses anticorpos já pronto. Então você não teve o trabalho de produzir, o seu corpo recebeu de forma, né, natural ou artificial. A gente vai já saber qual é a diferença. Então, ativo, quando é o meu corpo que produz os anticorpos para determinado tipo de doença, e passivo é quando eu recebo esses anticorpos já, de outra forma, meu corpo não produziu. Observe, a imunidade ativa ela pode ser natural ou artificial. Natural é quando ocorre de forma natural, por exemplo, a própria doença. Eu estava aqui e de repente eu tive contato com o vírus da gripe, peguei o vírus da gripe, então é uma forma natural, naturalmente aconteceu. Eu peguei o vírus da gripe e o meu corpo, através do meu sistema imunológico, produziu os anticorpos, certo? As células de defesa do meu corpo. Como seria artificial? Artificial é quando há, digamos assim, uma ação humana por trás. Não foi naturalmente que eu peguei aquele vírus, foi de forma, digamos, artificial. Por exemplo, é o exemplo da vacina. A vacina, você entra em contato com, por exemplo, o vírus, né? A vacina ela é feita a partir do vírus, um exemplo, do vírus morto ou atenuado. Esse vírus, ele é inoculado dentro de ovos e ele vai ser modificado, né? Para que o nosso corpo, ele entre em contato com esse vírus, mas que ele não vai desenvolver a doença, e sim, apenas o nosso corpo vai produzir os anticorpos para aquele determinado vírus. Para que quando, de fato, eu entrar em contato com esse vírus de forma verdadeira, na hora, o meu corpo já tem produzido os anticorpos. Então, eu já fiz a minha prevenção, eu já estou prevenindo daquela doença. Então, é dessa forma que a vacina ela atua. O que acontece? Pegou o vírus lá, né, que causa a doença, por exemplo, a vacina da gripe, pegou o vírus da gripe, no laboratório, de forma artificial, eu peguei esse antígeno, que é o vírus, eu matei ou atenuei e produzi a vacina. Inoculei no corpo da pessoa, a pessoa não vai desenvolver a doença, mas o seu corpo não sabe que aquele vírus está morto ou atenuado. Ele vai produzir os anticorpos para combater ele. Aí quando você pegar ele de fato com o vírus normal, e o que vai acontecer? Você já está imunizado, você já tem defesa no seu corpo para combater, então a doença não se manifesta. Por isso que as vacinas são eficientes, né? Então é uma forma artificial e ativa, porque o seu corpo está produzindo os anticorpos. O que seria essa imunidade passiva natural? O aleitamento. A mãe, ela passa os anticorpos para o filho através da amamentação e também da placenta. Então, você não produziu, você está recebendo.
Você está recebendo, então por isso que é passivo e natural, porque é um processo natural. Como seria artificialmente? Gente, vocês já ouviram falar de soro? A pessoa leva uma picada de uma cobra e tem que tomar o soro, chamado soro antiofídico, ou leva a mordida de um cachorro e tem que tomar o soro antirrábico. Então esse soro ele já tem os anticorpos presentes nele, então você já recebe os anticorpos para combater aquele determinado tipo de vírus ou de substância que pode para não desenvolver a doença. Então é uma forma artificial e ela é passiva. Gente, é isso. Eu acho que eu já expliquei bastante para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Pronto, mãe.